Oi, pessoal, vamos resolver a questão 20 da página 153 do livro. Ela diz o seguinte: uma das raízes da equação x² menos 25x mais 2p igual a zero excede a outra em 3 unidades. Encontre as raízes da equação e o valor de p. Bom, em primeiro lugar, se uma raiz excede a outra em 3 unidades, a gente pode escrever o seguinte, que uma das raízes, que eu estou chamando de R2, mas tanto faz se é R1 ou R2, ela seria igual a outra raiz, que agora eu estou chamando de R1, mais 3. Tá? Essa é basicamente a expressão que eu consigo montar a partir dessa frase que ele disse que uma raiz excede a outra em 3 unidades. Agora, a gente precisa pensar qual relação a gente consegue usar junto dessa para descobrir quais são essas raízes. Bom, ele deu para a gente a expressão que a equação seria x² menos 25x mais 2p igual a zero. A gente sabe do estudo da parábola e da função quadrática que a média das somas das raízes, desculpa, a média das raízes, né, a média dos valores das raízes tem que dar o x do vértice. A gente já viu isso, que o x do vértice ele fica bem no eixo de simetria, então se eu faço a média aritmética entre quaisquer dois pontos, na verdade, que tenham o mesmo y, a gente consegue chegar no valor do x do vértice. Para esse caso eu vou usar as raízes, então, porque realmente ele já deu uma expressão que envolve as raízes. Então eu posso escrever que o x do vértice ele seria igual à média aritmética entre os valores de x das duas raízes. Só que eu também sei que o x do vértice é dado por menos b sobre 2a. Então a gente pode fazer, a gente tem esses valores de b e de a da expressão que ele tinha dado pra gente, que era x² menos 25x mais 2p. Então a gente sabe que o a vale 1 e que o b vale menos 25. Então a gente pode fazer essas substituições para conseguir mais uma relação entre R1 e R2 e aí fazer um sisteminha e resolver essa questão, de descobrir quais são os valores das raízes. Foi exatamente o que eu fiz. Algumas pessoas talvez já tenham ido direto para aquela ideia da soma e produto, que já lembrava que a soma das raízes tem que dar o menos b. Menos b sobre a, na verdade, né? Só que como a é 1, ele acaba desaparecendo. Então fica só menos b. Então as pessoas talvez já soubessem que R1 mais R2 tem que ser igual a 25. Perfeito, não tem problema também, tá bom? Eu fiz sem lembrar disso, mas lembrando que o x do vértice é dado por menos b sobre 2a. Então, no final das contas, esse 2 vai desaparecer com esse 2 aqui, né? Eles foram cortados aqui embaixo. Aqui em cima vai ficar só menos 25. E aqui vai ficar R1 mais R2. Então, R1 mais R2, no final das contas, é igual a 25. E aí, observem agora que a gente tem duas expressões com R1 e R2. E a gente pode montar um sistema com essas duas equações. Que foi o que eu fiz aqui. Eu não montei o sistema na caneta, mas é basicamente o que eu estou fazendo aqui. Eu estou falando que essa é a primeira expressão, essa é a segunda expressão do meu sistema, e que eu vou fazer a intersecção entre essas duas equações. Que é exatamente o que vocês fazem quando vocês resolvem um sistema. Vocês estão vendo para quais valores de x vocês obtêm o mesmo y, para as duas equações ao mesmo tempo, né? Então aqui nesse caso a gente quer saber qual é o valor de R1, que nos dois casos dão exatamente o mesmo R2. Bom, fazendo essa intersecção, eu vou resolver esse problema por substituição, lembrando que vocês podem fazer por adição ou substituição. Eu estou fazendo por substituição porque aqui já tinha isolado o R2. Né? Então eu vou trocar esse valor de R2, que é R1 mais 3, nesse R2 aqui. Então vai ficar R1 mais R1 mais 3. Puxei para cá. Isso tudo tem que ser igual a 25. E aí, se eu resolvo isso daqui, eu fico com 2R1 mais 3 é igual a 25. Passo o 3 para o outro lado, fico com 2R1 é igual a 25 menos 3, que é 22. Portanto, se eu divido os dois lados por 2, eu chego em R1 igual a 11. Se R1 é igual a 11, eu posso substituir esse valor aqui, ou aqui, tanto faz. Tá? Vou fazer aqui porque já está isolado o R2, então fica um pouco mais fácil. R2 vai ser igual a 11 mais 3, que é igual a 14. Então a gente descobriu os valores das nossas duas raízes. Agora falta descobrir o P. Para descobrir o P, eu posso jogar um dos valores da minha raiz lá nessa equação. Porque quando eu trocar x por um desses valores, eu tenho que obter zero. Né? Isso é a definição da raiz. Então eu pego aquela expressão e falo exatamente isso. Né? Eu vou substituir por uma das raízes. Então eu escolhi o ponto 11, 0, que é a raiz que a gente chamou de R1, mas enfim, foi só um nome que a gente deu. E ficaria x ao quadrado, vai ficar então 11 ao quadrado, menos 25x vai ficar menos 25 vezes 11, mais 2p, tudo isso precisa ser igual a zero. E agora basta a gente resolver essa equaçãozinha.
Então 11 ao quadrado é 121, menos 25 vezes 11 dá menos 275, e o mais 2p, isso tudo é igual a zero. Depois eu vou fazendo essa conta, 121 menos 275, a gente chega em menos 154. Só que eu vou passar esse menos 154 para o outro lado, então eu vou ficar com 2p é igual a 154, e dividindo ambos os lados por 2, a gente chega que p é igual a 77. Então a gente termina a nossa questão falando que as raízes são 11 e 14 e que o p é igual a 77.